bom dia, queridos ouvintes e assistentes do programa Dimensão Espírita. Mais uma vez estamos aqui juntos, trabalhando em nome da abençoada doutrina que nos consola, nos iguala e nos irmana. Neste sábado magnífico, aonde temos um companheiro que vem de longe trabalhar conosco neste sábado, que é o nosso irmão Sidney. Ele já é um velho camarada de jornada, está sempre aqui no nosso meio. Mas antes disso, vamos dar o nosso bom dia para o nosso querido Giba. Bom dia, Giba. Bom dia, Dorilda. Seja sempre bem-vinda. Você devia estar toda semana aqui. Eu sei que é difícil, mas faz falta. Pois é, mas eu volto. Um dia Deus vai permitir. Bom dia, Sidney. Bom dia. Sidney Lourenço. Nome de gente importante. Fala, Sidney, como é que foi a viagem de Floripa até nós? Foi bem tranquilo. E é sempre muito oportuno estar aqui com os companheiros, com os amigos, né? Para a gente desfrutar um pouco dessa. Você vai dar hoje um seminário aqui no Consolador à tarde. Isso. E amanhã? Lá em Arroio do Silva. Mas hoje à noite você não faz palestra? Não, hoje não. Hoje eu vou estar aí caminhando pela cidade, vibrando junto com os companheiros. Olha que se o povo está ouvindo, vai ter uma palestra. Para o trabalho. Mas estou aí, estou pronto para isso. Bom, nós temos hoje um tema muito apaixonante, a luz da doutrina espírita. Todo tema, a luz da doutrina, ele é muito apaixonante, porque é profundamente esclarecedor, profundamente dinâmico e traz a mensagem codificada por Allan Kardec para o nosso esclarecimento e consolo, porque a doutrina ela não é curadora, ela é consoladora, porque traz esclarecimento profundo para todo o norte da nossa existência na Terra. Qual é o tema de hoje, Gilberto? Nós vamos falar, Dorilda, hoje aproveitando a presença do Sidney, né, que é um profundo conhecedor da doutrina. Eu tenho inveja da biblioteca dele, na casa dele. Eu não vi ainda a biblioteca, mas ele disse que tem mais de 1000. Quantos livros tem lá? Olha, já doei bastante. Eu dou também, mas ainda tem 500 volumes. E aí a gente vai falar sobre o Espiritismo e o mundo atual, que é exatamente isso que você estava abordando. Porque eu sempre digo, se o Espiritismo não servir para a nossa vida do dia a dia, para que serve então, né? Então vamos fazer uma análise sobre como é que o Espiritismo se coloca nesse contexto mundial, em todos esses problemas que nós estamos vivendo. Pode começar já o assunto. Sim, nós sabemos que há uma programação divina em cada um de nós. Quando reencarnamos, nós já somos um projeto de Deus. Nós já trazemos traçado linhas que vão nortear a nossa caminhada na Terra. Se falharmos ou não, o sucesso ou a dívida será nossa. Mas, diante das provações que nós estamos vendo, provações morais, sociais que estamos vendo na Terra, nós gostaríamos de te perguntar, tudo isso está incluso no programa divino do nosso Pai Maior? Dorilda, é bem interessante essa pergunta, porque se a gente começar a analisar pelos aspectos que nós observamos na sociedade, muitas das vezes nos dá a impressão que está tudo meio perdido, né? Está tudo desorganizado, parece que não tem comando. Não tem comando, Jesus foi embora e deixou a gente aqui sozinho e tal. Então isso nos leva, até em muitos casos, leva as pessoas a ficarem tristes, depressivas, não ver saída na vida, buscar suicídio, ou seja, uma série de comportamentos são derivados a partir daí. Então eu sempre costumo, quando eu falo sobre esse conteúdo, eu sempre costumo dizer o seguinte, existe um momento histórico na nossa humanidade em que nós tivemos introjetado em nosso psiquismo sobre a ideia da morte, sobre a ideia das penas eternas, do sofrimento eterno. E ao falar sobre isso, a gente sempre colocou um limite, ou seja, está determinado para o indivíduo a duas situações, ou ele ia para o inferno ou ia para o céu. O que a doutrina espírita faz? Ela resgata todo esse conhecimento, traz novas perspectivas e mostra que a vida continua. E esse estado de felicidade, de céu ou de desdita no inferno, é o estado da alma. Então, mostrando a partir daí que nós somos construtores da alma, tanto aqui como no mundo espiritual. Exatamente. E como nós somos construtores da nossa própria felicidade, está atrelado ainda o nosso comportamento íntimo às ações que a sociedade sofre. Ou seja, Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, principalmente no item 17, ele vai dizer assim, que é do progresso individual que vai acontecer o progresso social.
Enquanto ainda não houver a modificação do indivíduo quanto filho de Deus, quanto nós ainda não nos percebemos isso, com certeza nossas ações vão ser contrárias à lei divina. Então, como a lei divina está ínsta em nosso psiquismo, quanto mais eu me aproximo da lei divina, mais eu me encontro em harmonia. Quanto mais eu me distancio vibracionalmente da lei divina, mais a desarmonia. Então, veja, qual é a solução mais plausível? Primeiro, é nos perceber como filho de Deus. A segunda é perceber que não estamos largados como dizia assim, ao caos, né? O projeto do Cristo, ele dista para a nossa ideia aqui na Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a nossa Terra foi formada. Então existe todo um projeto de etapa por etapa. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele foi muito feliz quando ele dá esse panorama histórico desde há 4 bilhões de anos atrás, e cada situação que aconteceu na humanidade, a presença dos servidores, dos trabalhadores, dos emissários do Cristo, ajudando a humanidade. Então veja, mesmo as questões sociais, mesmo as questões históricas, de guerras, de tudo, sempre houveram esses indivíduos tentando resgatar o lado do Cristo, vamos dizer, a ação da prática do homem em relação ao outro. Eu mudei bastante o meu ponto de vista de análise a partir do momento que eu li esse livro. Se chama A Caminho da Luz. Você pode colocar na internet, escreve assim, A Caminho da Luz PDF, você baixa esse livro gratuitamente, você lê ele em meio dia. Ele é fininho. É fininho, é um livro, mas o conteúdo dele é espetacular, é exatamente como o Sidney diz, mostra que Jesus está nos acompanhando desde antes da construção da Terra, né, que ele e os engenheiros participaram da construção da Terra, e que vem tudo o que acontece na intervenção. Tem tudo. Tu viu, até o ar que nós respiramos hoje foi planejado para que nós tivéssemos essa camada de ozônio que protege o planeta e pudéssemos ter o oxigênio. Então, cada etapa da nossa estrutura biológica e também social da Terra foi planejada por esses espíritos, chamados nossa prêmio de espíritos, né? O Emmanuel diz que eles estiveram próximos à nossa Terra por 2 vezes. A primeira, na formação do planeta, e a segunda, quando Cristo esteve entre nós. Então, ou seja, não foi feito assim algo sem um planejamento. E isso se repete no universo inteiro. Bom, só que tem um detalhe. Nós fazemos parte desse projeto. É que muitas vezes a gente acha que a gente não faz parte do projeto. Alguém projetou, colocou, e a gente tem que seguir. Não, a gente faz parte. Ou seja, vamos dar um exemplo. Hoje nós temos aí na humanidade vários bolsões de dor, de sofrimento, de pobreza e tudo mais. Quando Allan Kardec ele trata sobre as leis morais, as leis divinas, ele vai falar, por exemplo, sobre a lei de igualdade, sobre a lei de liberdade, sobre a lei de sociedade. E os espíritos perguntam, o homem poderia reger-se somente pelas leis divinas? E os espíritos dizem que sim. Mas por que isso não acontece? Aí ele diz, é que os homens desprezam as leis divinas e precisam criar leis especiais para reger suas ações. Então as leis que os homens criam são leis temporárias, passageiras, mas criadas para atender os humanos. E aspectos, eu até esses dias estava dando um exemplo, vamos citar um exemplo, claro, que acontece também conosco, brasileiros, com qualquer coisa. Você pega o inglês, por exemplo, ele é certinho. Só que às vezes quando ele sai do país dele, vai no campo de futebol lá do outro país, de repente ele faz baderna. Aconteceu agora no campeonato, né? A gente viu. Então não está nele. Não é uma coisa interna, e sim é um comportamento externo, porque existe todo um aparato policial, toda uma estrutura que vai inibir ele de praticar o ato. Não porque ele já adquiriu aquele ato por si mesmo. Né? E é uma disciplina. Tem alguns países assim que dizem, mas lá tem isso, tem aquilo. Lógico. Mas quando ele sai daquele sistema, exatamente. Mas o ser humano em si ainda é perigoso. Sim. O ser humano ainda é violento. Né? Vou te dar um exemplo. Eu fiquei sabendo, tem alguns países, principalmente desenvolvidos, quando é detectado que a mãe está grávida de uma criança que tem síndrome de Down, é orientado ao aborto. Então veja, a síndrome de Down, que é essa modificação na estrutura genética, lá no par 21, da estrutura cromossomial, ela é um projeto divino para poder ajustar. Vou dar um exemplo assim prático. Meu filho, ele nasceu com uma deficiência, como se fosse uma paralisia. Ou seja, todos os homens por parte da família
da mãe dele, todos eles nascem afetados. Então aquele XY ali sempre nasce. Então ele tem dificuldade para falar, de escrever, parte motora, de andar, mas adora rock, adora, né, reiki, toda essa dança aí já tá. Hoje ele está com 22 anos. Né? Então veja bem, ele participa da PAI lá em Florianópolis, não porque ele tem a síndrome de Down, mas porque a PAI tem várias ações. Né? Ele tem amigos autistas e tudo mais. E um dia ele falou, pai, vamos lá, por favor, que vai ter a festa da PAI e tal. Eu fui com ele. E chegando lá, várias crianças com deficiências, famílias e tudo mais. Assim, uma alegria muito grande porque é uma festividade. Né? E ele me apresentou os amigos dele. Olha, esse aqui é meu pai. Aí eles me cumprimentaram e tal e tal. E foram lá, fizeram a apresentação. E aí quando eles voltaram, esse aqui é meu pai. Eles vinham me cumprimentar. Aí eu percebi que várias vezes os mesmos vinham me cumprimentar. Eu fiquei emocionado. Porque eles sempre falavam com carinho, abraçavam e tudo mais. Eu falei, meu Deus, olha só. Um genzinho mudou a característica moral da criatura. Justamente, e eu vi assim, uma afetividade. E eles têm um carinho, e toda hora vinha e falava, não sei o quê. Geralmente, quando a gente está no meio do pessoal dito perfeito, a gente fala uma vez e depois a pessoa nem olha mais para a gente. E ali não. Várias vezes. Aí eu pensei comigo lá, emocionado, olhando todo mundo, eu falei, meu Deus, se a humanidade todo mundo fosse Down, seria uma maravilha. Porque eles realmente são muito carinhosos. Isso. Agora, vamos analisar isso cientificamente. Imagine um indivíduo que tem uma parte belicosa, de dificuldade moral dele, com violência e tudo mais. Ele desencarna, reencarna, mexe nessa estrutura do cromossomos ali, da trissomia no 21. Aí gera a síndrome de Down. Então, aí Allan Kardec vai falar sobre a influência do organismo. O organismo agora vai influenciar de tal forma para que a área do cérebro venha justamente aquela área onde o indivíduo vai mexer com as emoções dele. E vai botar para fora. E ajusta. Isso segura a alma para que ela não coloque para fora as suas mazelas, mas ao mesmo tempo ela tem um reforço, como dizer, condicionado, vamos dizer assim, para que ela modifique o comportamento dela. Enquanto ela vive nessa estrutura, ela vive essa emoção, saiu do corpo, se encarna, volta à sua consciência e ela percebe como comparativo que ela fez a modificação da vida anterior. Então é um projeto divino maravilhoso. Então estar no corpo que tem a deficiência não é negativo. Sim. É como se fosse um processo reevolutivo. É como se fosse um erro de Deus. Isso, aparentemente. Erro da natureza. Da natureza. Não é Deus errou, fez errado. Pelo contrário, é uma ação. É uma sabedoria. E é interessante, Gilberto, porque ultimamente agora eu estou fazendo um estudo a respeito de neurologia, na área de neurociência, né? Principalmente na área de hipnose. E eu comecei a fazer esse estudo e tem um professor que estava nos dando aula, e eu falei, meu Deus, é uma maravilha, ele explicando como é que o cérebro funciona, cada estrutura do lobo parietal, do lobo occipital, frontal. E aí tu verifica assim, a ciência, ela fica na fisiológica, na parte fisiológica. Mas como a gente tem conhecimento espírita, identifica, olha como é que o espírito é modificado por essas influências orgânicas. Então isso existe? Existe. Só que é um projeto divino que a gente ainda não percebeu que faz parte da nossa. Eu tenho um amigo que é interessante, porque você estava conversando com ele esse dia, e aí está tudo certo. Ele disse, tá, mas enquanto está errado, assim, quando está errado, na tua opinião que está errado, não está errado. Tu acha que está errado. Então a gente tem esse costume, né? Tem um padrão de pensamento que acha que está certo e está errado. E Deus não age assim, né? As leis divinas são perfeitas. E olha a perfeição divina nesse aspecto. Sidney, nós parece que estamos vivendo uma época que ainda não vivemos, que é da descoberta de tantas coisas. Diziam, não, a gente descobre porque tem a televisão, tem a internet. Não é só por isso. Porque a gente sempre teve no mundo meios de comunicação, por carta, por jornal, sempre de uma maneira. Mas agora parece que o mundo está em ebulição. Então, será que, como se nós tivéssemos um copo com água e, de repente, puséssemos um palito e girássemos ali dentro a água, ela vai se tornando um turbilhão até que ela fica num único ponto, né, cheio de círculos, com um único ponto central de interesse. Então, será que a Terra, Sidney, eu não tenho dúvida, eu estou questionando para que nós possamos elucidar, chegará diante de tantas ideias esdrúxulas, porque nós não estamos falando de Terra só Brasil, estamos falando na visão global de mundo. Chegará a este ponto de viver este círculo em volta deste único
Cristo, de Deus, deste único Deus, deste um só rebanho e um só pastor? Kardec faz uma pergunta aos espíritos em relação ao espiritismo, né? Ele pergunta lá se o espiritismo se tornou uma crença comum. E os espíritos respondem: se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Então, o que isso ele quer dizer? Ele não quer dizer que todo mundo vai ser espírita. Ele quer dizer que todos vão ter ideia correta de como é que funciona o processo. Não importa a sua crença. O católico vai continuar católico, o protestante, sem problema, mas vai começar a ter uma visão um pouco mais precisa dessa realidade. O que isso é importante para que a gente entenda? É que assim, quanto mais eu entender sobre o que interage na nossa vida, mais eu me aproximo de procurar entender as leis divinas. As leis divinas, hoje, por exemplo, tem algumas pessoas que sim, porque tem a força quântica que faz isso, que mistura por causa do condicionamento. E eu fiquei analisando, falei, meu Deus, o Kardec já tratou sobre isso. Lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre o fluido cósmico universal, dessa interação que nós estamos mergulhados nesse fluido divino, nesse plasma divino, né? E que nós estamos interagindo o tempo todo. Então, o que a ciência está descobrindo hoje, com outra tecnologia, é a mesma coisa que o Espiritismo já citou. Então, o que isso significa dizer? Não tem como eu estar desconectado do processo evolutivo. Ele está íncito em nós, tá? É como se houvesse uma força divina que está nos impulsionando, só que está um detalhe. É preciso que a gente desenvolva o livre-arbítrio. Por isso que dá o espaço para que a gente ativa, logicamente, escolher, naturalmente, o correspondente ao comportamento apresentado. Então, ou seja, o livre-arbítrio é um avanço. Então, o que acontece no atributo do espírito? Primeiro, que nós somos seres inteligentes. Ser inteligente é capaz de elaborar pensamento. O pensamento ele passa a ser ação pela vontade. A vontade é uma escolha. Escolha é livre-arbítrio. Quando eu começo a distinguir entre o bem e o mal, aumenta a minha responsabilidade. Quanto mais eu tenho livre-arbítrio, maior é a minha responsabilidade. Então, naturalmente, se eu escolho o caminho errado, a consequência vem automaticamente. O que a gente aprendeu no passado? Eu era punido pelo mal e ia para o inferno. Ou era beneficiado pelo bem e ia para o céu. O que a doutrina espírita coloca? Todos têm oportunidade de ir para o céu. Mesmo que a gente ainda tenha a ideia de céu, seja espaço, não importa. Ou seja, a alma não está devidamente perdida no estado de dor eterna. Ela tem oportunidade. Isso, gente, essa visão, ela muda completamente o paradigma da humanidade. Há 2000 anos que a gente acredita nisso. Esse paradigma da vida eterna, da vida para seguir, isso muda o paradigma da humanidade. Então, veja, quando eu sei que eu sou espírito imortal, meu vizinho também, que eu não gosto muito dele, né? E aí eu tenho dificuldade com o meu vizinho. E sei que ele é um espírito imortal também. Eu desencarno, ele desencarna. Amanhã esse vizinho vem com meu filho. Aí eu, como filho, amo. O que Jesus disse? O amor cobra a multidão de pecados. Então, hoje eu odeio porque ele é meu vizinho. Amanhã, quando ele vem como filho, eu não lembro, eu vou amar. Quando eu chego no próximo, então, mas tu era o vizinho que eu odeio. Mas era o filho também, pronto. Acabou. Aí acabou, ótimo. É didático. Ele dá o exemplo do vizinho. Nas palestras dele, dá o exemplo. Eu dou o mesmo exemplo, mas eu dou um exemplo como que mata o outro. Né? Mata outra pessoa, quando os dois chegam no mundo espiritual, porque depois todos nós morremos, a espiritualidade chega e diz assim: aqui rege a lei do amor. Então vocês ficam conversando entre vocês aí, porque vocês têm que se amar. Não tem jeito, né? Então o único jeito que tem é voltar, né? Volta, um vai como um pai, outro vem como um filho, e desenvolve naturalmente o sentimento de amor. Essa que é a grande diferença, né? Agora, Gilberto, olha só que interessante. Por que nós temos tantos problemas de relacionamento pessoal, violência doméstica, uma série de coisas? As almas têm essas dificuldades, essas passadas, reencarnam de novo e ressoam no psiquismo dela de novo as situações do passado. Não para que elas caiam novamente, mas para que elas superem. Então, é a prova que se chama. Exato. O comportamento dos pedófilos, por exemplo, dentro da família, esse comportamento de violência é para superar, não é para cair de novo. Só que, mais uma vez, a gente cede pelo livre-arbítrio, as consequências vão se complicando. Ao se complicar, as situações vão ficando mais complexas, até que vai pesando cada vez mais a nosso futuro. Agora, só que tem a saída, ou seja, qual é a saída? Amar, só tem esse caminho. Ótimo, ótimo diante do que tu disse, porque
a espiritualidade há pouco nos advertiu que nós estávamos muito científicos, que precisávamos... Uma coisa mais prática. Íamos para a prática do dia. Bom, como o sentimento é amar, e nós estamos vendo que este amor está mais carnal do que espiritual no mundo atual, não é isso? E a doutrina espírita é o amor do Cristo, redivivo, entre nós. Como é que nós podemos, Sidney, exemplificar este amor, começando pelo lar? Porque muitos pais hoje acham que educar é bater, é reprimir, né? E nós vemos que esse contexto de reprimir, de exemplificar pela O contrário, né, do livro também tem um contrário. liberalidade. Liberdade, deixa tudo à vontade. Também. Como é que nós vamos viver este amor, começando pela família, pelo lar, no momento atual que nós estamos, onde é mais importante o marido trabalhar em 2, 3 empregos para ganhar mais, a mulher trabalhar em 2, 3 empregos e jogar os filhos a sozinhos ou nas costas de pessoas não habilitadas, porque eu não vejo amor, aquele afeto de se beijar, eu vejo amor. Porque toda atuação, né, Sidney, ela envolve um monte de coisas. Então, eu sou responsável por esse envolvimento, com os espíritos que eu trago para nascer no lar. Com certeza. Né? É um programa divino, mas eu sou coadjuvante deste programa desse divino. projeto, Né? Então, como é que nós vamos viver esse amor neste momento conturbado que nós estamos atravessando? Eu vejo assim, em relação a mais qualidade do que quantidade. Porque assim, é natural que a gente convive no mundo, né? Há uma série de necessidades reais e criadas por nós, né? A gente cria muita necessidade. Sim, eu quero um celular novo, Isso. o meu já está velho. Então essas necessidades. Só que assim, eu posso estar buscando essas necessidades, mas ao mesmo tempo dando uma qualidade no meu relacionamento familiar, com meu filho. Por exemplo, eu tenho uma filha que ela mora no Rio de Janeiro. E ela já tem hoje 30 anos, né? E como a gente tem pouco contato, certa feita, uma vez a gente estava junto e ela fez algumas coisas e eu virei para ela e, olha, eu não devia agir assim. E daqui a pouco ela fez uma outra coisa. Aí ela virou para mim e disse, pai, mas eu não sei como me relacionar contigo. Então assim, como a gente tinha uma distância de convivência, ela tinha já um modus operandi de viver e eu tinha um outro conquistado, que ela se posicionou. Aí naquele momento me caiu a ficha, porque eu falei assim, peraí, eu não tenho que viver das minhas emoções do jeito que eu acho que tem que ser. Eu tenho que tentar entender o outro, mesmo que seja meu filho, mesmo que há aparente essa autoridade familiar, né, de pai e mãe, né, a gente tem essa visão de autoridade. Então, como é que eu precisaria? Eu falei, pai, então vamos sentar aqui. Como é que tu pensa aí? Aí nós começamos a conversar. Foi tão interessante, porque eu não vi mais ela somente, que tinha que me respeitar por eu ser pai. Eu vi ela como um espírito imortal, que tem vontade, que tem sentimento. Ou seja, eu posso ter uma pequena convivência, mas se eu tiver essa convivência com qualidade, ela não brinca. Eu me recordo que quando ela era adolescente, e ela tinha muita vontade de fazer um monte de coisa, e ela queria botar uma lente lá de contato, não sei o que e tal, e a mãe, não, fala com teu pai, que não sei o que. E ela falando, eu falei, filha, mas por que tu quer botar lente de contato? Não, porque é bonito, não sei o quê. Falando aquilo, que era botar de cor, né? Azul, sei lá o que foi. No fundo, qual era o problema? Ela tinha uma relação com alguns jovens que tinham um certo poder aquisitivo, que tinham lente de contato, de toda qualquer cor. Então veja, a necessidade dela não era uma necessidade real, era uma necessidade pela uma convivência que ela tinha na sociedade. Sim. Quando eu mostrei para ela, assim, a gente pode até fazer, mas além de contato, você tem que fazer tratamento, tem que fazer limpeza, tem que fazer isso pode dar problema. Eles lá têm condição. Fui construindo com ela uma realidade. Ela falou, tá bom, pai, então vamos deixar a lente, vamos comprar uma outra coisa. Eu falei, tá bom. Veja, é você conviver com esta realidade. Então, vamos voltar um pouco. Uma certa feita, eu fazendo um seminário, uma senhora disse assim para mim, tem pessoas que a gente não consegue perdoar. Aí eu falei, poxa, por que a senhora acha isso? Não, tem situações sérias e tal. Aí ele disse, olha, o nosso codificador, Allan Kardec, pergunta aos espíritos, né? Como é que era entendido o termo caridade por Jesus? Aí os espíritos responderam, lá na questão 886, responderam, benevolência para com todos, indulgência com a falta alheia, perdão das ofensas. Então ele botou benevolência, ser benévolo,
ser indulgente, né? Ter Não, desconto, né? aceitar o outro Entender como é. o que eu posso também estar fazendo, e perdão. E aí ela disse, mas é difícil perdoar, eu sei que essas palavras são muito bonitas. Eu falei, mas o Kardec, aproveitando isso, ele escreveu 3 capítulos do Evangelho, o Evangelho inteiro, mas tem 3 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma maravilha. O capítulo 10, por exemplo, ele vai dar bem-aventurados misericordiosos. Aí ele fala ali da relação de Pedro com Jesus, quando Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus diz, não apenas 7 vezes, mas 77 vezes. Aí expliquei, falei para ela e tal. Se demais não dá, não dá. Eu sei que essas palavras de Jesus é muito bom. Bom, aí ele escreveu o segundo capítulo. O capítulo seguinte, é o 11. Amai uns aos outros. Então ele fala sobre o amor, a importância do amor, da construção do amor na vida das pessoas, o amor crístico, esse amor que supera não só essas questões emocionais da terra. Cid não dá não. Então Kardec já sabia que essa situação não ia dar certo. Não ia dar certo. Aí ele escreveu o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Aí eu comecei a mostrar para ela, o que Kardec disse ao amai os vossos inimigos? Ele falou o seguinte, não é você ter a mesma confiança que você tem com o amigo. Se alguém te traiu, é natural que você vai ficar agora sem sentido, e tu tem que te preservar. O que ele diz lá? Amai os vossos inimigos é não desejar mais o mal para ele. Isso você pode fazer. Então, veja, a gente às vezes quer que o outro venha pedir desculpa. Não é mudando assim. Mas se eu começar a não vibrar mais no mal, eu já estou começando a fazer o trabalho do bem. Estou fazendo para mim. Exato. Essa que é a vantagem. Então ele fala, amigos desejar o bem. Ele teve uma vitória, beleza. Ou então a gente fica assim, mas inimigo, né? Tomara que ele caia ali na frente. Não vai dar certo. Não vai. Deus está vendo. Não, eu vejo umas publicações interessantes. Deus há de vingar. Deixa eles fazerem. Aí tu está terceirizando a vingança. E dá bota na mão de Deus. O inimigo está reencarnado do teu lado e é o teu filho. É o teu filho. Tá ali e é o inimigo voraz porque ele te cobra. Ele faz tu te tornar melhor no dia a dia. E quando isso acontece, aí eu começo a pensar, bom, se eu melhoro a minha vibração, eu melhoro o meu olhar pelo outro, eu melhoro também ao saber escutar, porque isso é fundamental. Aí eu começo a olhar a coisa diferente. E isso não importa a relação que tu tem. A relação familiar é a mais estreita para a gente melhorar. Mas a vida social, de uma forma geral, é você ter essa visão mais tranquila diante da vida e, ao mesmo tempo, valorar aqueles que Deus colocou ao teu lado. Não importa a situação que ele se apresente. É o filho, é o esposo, é a esposa, é o ex-marido, é a ex-esposa, não importa. É você construir esse elo, né, da felicidade. Por quê? Porque todos nós somos irmãos. Estamos no mesmo bairro. O livro Há 2000 anos, quem pegar o livro Há 2000 anos, inclusive pode até pegar na internet, pode sugerir, né? Isso está em uma radionovela, até feito lá pela LTV. Fizeram uma radionovela do livro. E ali narra a vida do Emmanuel, quando o senador Pulo Lentulus, lá na época do Cristo, aquela história narrada de todas aquelas personagens. E é muito interessante você observar que há uma intriga, um tira a vida do outro, sabe? Assim, uma coisa bem difícil que acontece. Só que no final da obra, mostra que eles foram desencarnando ao longo do tempo. E se encontraram todo mundo no plano espiritual. Aquelas ligações e tudo. Aí, aquela reunião de espíritos, aí, você não tinha comprometido lá na Terra, perdoar? Mas não deu. Aí começa um falar para o outro, assim, desculpa, porque eu te matei, né? Eu tirei tua vida, não sei o quê. E aí o Emmanuel, na época, né, Pulo Lentulus, ele olha para aquela multidão de almas que ele, de uma certa forma, se envolveu, né? Porque ele depois desencarna lá no Vesúvio, né? Naquela dificuldade séria e tudo mais, que foi tempo para o filho dele, que foi educado para poder tirar a visão dele, foi uma coisa bem trágica. Mas quando eles se encontram no plano espiritual lúcidos, todos, eles começam a olhar, e ele olha para um lado, olha para o outro, e percebe um detalhe, a esposa dele não estava ali, naquele grupo. Quando ele olha e vê, ele conversa e tal, mas o coração meio apertado, passados tempos depois, aí ela vem. Uma vibração diferente, pensamento diferente, cumprimenta todo mundo com carinho, com amor, e ele percebe um detalhe assim, ele olha assim, meu Deus, olha só, ela estava num estado evolutivo bem superior. Essas coisas como eu entendo, porque os livros que eu leio, as mulheres estão sempre no estado. Azar de vocês, que não souberam viver
Mas continua. Aí é interessante que ele percebe que é a alma gêmea de minha alma, né? Que ele fala bastante sobre isso. Né? Quando ele percebe, ela diz àquele grupo ali sobre as dificuldades, que vão ter novas oportunidades de se ajustarem e tal, e vira para ele e diz que estaria sempre à sua disposição, mas que ele precisaria esforçar-se para chegar até ele. O Emmanuel pegou aquilo ali e depois ele reencarna de novo, lá 50 anos depois, né? Ele reencarna depois como serviçal lá, né? E aí é interessante que ele percebe que precisava trabalhar agora para poder chegar próximo à esposa. Por quê? Porque ela entregou a vida pelo Cristo naquela época que ele estava na Terra. E ele então percebe que para ser feliz precisava entregar a vida pelo Cristo. Por que entregar a vida pelo Cristo? Não é simplesmente ir para a arena morrer. Antigamente era isso. Mas hoje não. O que é entregar a vida pelo Cristo? É, por exemplo, ouvir alguém com uma dificuldade moral, por exemplo, uma agressão, sem você reagir. Isso é servir o Cristo. É você ouvir, por exemplo, alguém que está com uma dificuldade moral na Terra e tentar entender, tipo, hoje, valores, posicionamentos, ideologias, comportamentos diversos, preconceitos, tentar entender que isso faz parte ainda de uma construção do pensamento humano. Então, enquanto isso não ocorrer, não vai modificar. E o Emmanuel, no final, ele descobre um detalhe. Ele precisou dizer que precisou de 2.000 anos para trabalhar com o corpo. Então veja, o que era o problema maior? O bendito egoísmo e o orgulho. E aí você pega no livro dos Espíritos, logo depois das leis morais, tem um capítulo que o Allan Kardec fecha essas leis morais, terceira parte, que é da perfeição moral. Aí ele diz assim: origem de todos os vícios, o egoísmo e o orgulho. E origem de todas as virtudes, a abnegação. Então ele mostra ali, ó, qual é a origem dos vícios que nós temos na Terra. Não imagina qualquer vício. A origem está ali, no orgulho e no egoísmo. E qual é a origem de todas as virtudes? A abnegação. Então ele mostra que abnegar-se é você fazer o bem pelo outro, mesmo que você não receba nada. Isso está na proposta do Cristo. E é interessante que essa passagem que você citou aí não está só ali, como está na última questão do livro dos Espíritos. Esse livro dos Espíritos que você está... Mostra ali. Esse contém a filosofia espírita. Todo o espiritismo está nesse livro aqui. Então, o Kardec aborda nesse livro, a segunda edição, com 1019 questões. Sim. E na última, ele faz uma pergunta aquela eu sempre digo, não sei se as respostas que são mais inteligentes que essa pergunta, porque o bicho era bom para perguntar. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Poderá um dia a Terra, o bem reinar? Sim. Aí ele responde, os espíritos respondem, sim, quando os bons predominares, etc, etc. Esses, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Só quando o orgulho e o egoísmo estiver banido da Terra, é que a Terra se tornará um planeta bom. Isso. Aí, Gilberto, vem aquela frase, aquele pensamento, que muita gente está divulgando hoje aí, falando, até muitos espíritas, eu até, às vezes, chamo a atenção do pessoal, principalmente quando a gente faz treinamento. Que eu fico assim, não, porque o Chico disse que agora em 2019 vai ter o planeta chupão, que vai levar metade embora, que não sei o quê. Ou seja, veja, não é essa modificação, não é excluir, porque nós temos muito esse pensamento. Não me fez bem, eu excluo. Eu excluo a amizade, eu excluo o amigo, eu excluo lá no Face, eu excluo, não gostei, eu excluo. Não existe no projeto divino exclusão. Existe só inclusão. E se não existe exclusão, o que vai acontecer? Todos fazem parte desse mesmo rebanho. Então, qual é o trabalho? O trabalho é interno, não é exclusão. É aquele que tem dificuldade que vai começar a avançar. Eu costumo fazer essa comparação. Lá no Evangelho, quando fala sobre os mundos superiores, quando ele relata, né, os espíritos ali, relata sobre o mundo feliz, o mundo celeste. Não tem dor, não tem doença, não tem desequilíbrio social. E aí uma coisa interessante que ele diz lá é a seguinte: as almas adivinham umas às outras pelo pensamento. Agora imagina que na Terra, assim, nós admirássemos um ou outro pelo pensamento. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que no mundo superior as almas adivinham uma ou outra pelo pensamento sem dificuldade? Eu fiquei pensando, falei, por quê? Continuei lendo, porque ninguém pensa mal de ninguém. Não existe um pensamento desequilibrado, de desconfiança. Aqui o cara disfarça. Ele Agora, está pensando mal, exato. E ele faz aquele sorrisinho que está tudo bem. Está tudo bem. É o silêncio do pântano, né? É o famoso silêncio do pântano. Nós dizemos isso, né? Exato.
Agora, tu vê, é uma questão bem lógica. Hoje, se nós adivinhássemos o pensamento do outro, nós estaríamos em guerra o tempo todo. Já não sabendo o pensamento. Já é um problema? Já. E agora, quando a gente evolui, a gente chega lá. Nós tivemos lá no centenário do Chico, né, na época de 100 anos do Chico, foi homenagem lá em Brasília. E foi muito interessante que foram várias pessoas, inclusive de Valdo, várias pessoas que conheceram o Chico. Não foi bem um seminário, palestras, foram 3 dias, muito interessantes, mas foram relatos sobre a vida do Chico. As pessoas contando como é que o Chico era. Ou seja, foi um congresso assim, muito interessante porque abriu esse espaço para que aqueles que conviveram com o Chico falassem dele. E foi aquele dia assim, foi maravilhoso aqueles dias. Depois eu fui para casa e fiquei meditando, né? E aí foi uma conclusão minha, ninguém falou isso lá. Sobre as disciplinas que o Emmanuel falou. As 3 disciplinas. Disciplina. Aí depois daqueles relatos todos, eu fiquei imaginando, poxa, o Chico usou essas 3 disciplinas. Por exemplo, ele tinha disciplina no pensar. O Chico não se permitia pensar mal de ninguém. Porque quando você pensa mal, você atrai magneticamente e arreda o outro numa rede mental. Então ele não se pensava mal, ele só pensava bem. Chico, aí a segunda disciplina, ele não falava mal de ninguém. Você pode notar no Pinga Fogo, naqueles que foram gravados, quando faziam perguntas para ele, principalmente alguém que queria enredar qualquer coisa, ele antes de responder, ele enaltecia aquele que perguntou, mostrando a grandeza da pessoa, se é um doutor, se era um cientista, não importa, e depois o Chico respondia. Ou seja, a palavra dele era uma palavra de construção. E a outra disciplina que eu percebi, que eu concluí, era a disciplina no sentir. Então ele tinha disciplina no pensar, no falar e no sentir. Ele não sentia mágoa, ressentimento, ódio de ninguém. E teve vários motivos. Muito. Porque sofreu muito. Desde pequeno. Desde criança. Então você vê, se nós fizéssemos, aí eu faço a comparação. Se a doutrina espírita, que é a mesma que nós estudamos, que é a mesma que o Chico estudou, foi capaz de mostrar para ele mostrar esses comportamentos todos, o que pode acontecer conosco se nós seguirmos a doutrina como ela deve ser? Então vejo que não é impossível chegar nesse estágio, entendeu? É possível, só que nós temos um exemplo. O Chico, gente, para quem não tem ideia, antigamente, principalmente pelo Código Internacional de Doenças, CID-10, os indivíduos que apresentavam estado patológico de dizer que está vendo alguém louco, era considerado louco. Sim. Era uma patologia. Devido à qualidade que o Chico deu, a mediunidade, Mudou o conceito mundial. mudou o conceito mundial. E hoje diz assim o médico, né, a orientação médica, se por acaso o teu paciente disser que está vendo um avô, avó, alguém que morreu, considere que pode ser verdade. Por quê? Hoje há essa hipótese. Por quê? Quem é que deu essa qualidade? O nosso Chico. Exatamente. Isso é importante de ver que essa transformação moral ela é capaz pelo próprio conhecimento da doutrina espírita. Isso só que é um projeto individual. Faz parte do projeto comum da sociedade, né? Mas é um projeto individual. E voltando àquele ponto que a Lorena falou, como é que a família poderia contribuir com isso? É o culto do Evangelho no lar. É trazer Jesus para dentro do lar. É tirar aquele espaço, é o momento que tira o celular, desliga o celular, desliga tudo, nem que seja 10, 15 minutos, para falar das lições de Jesus e meditar junto com a gente que faz esse programa, né, a gente sabe que tem muitas pessoas que escutam esse programa que não são espíritas, exatamente para conhecer, né, o espiritismo. E o culto do Evangelho no lar nós temos como prática espírita também, né? A gente lê o Evangelho do Espiritismo, que é esse livro, né? Mas ele pode ser feito por qualquer pessoa, de qualquer religião. Ler uma passagem da Bíblia. Uma passagem da Bíblia. E o importante é esse, a família estar reunida, né, em um determinado ambiente e você dedicar alguns minutos para uma análise do texto do Evangelho. Né? Se não tiver ninguém, faça você sozinho, porque você nunca está sozinho. Traga Jesus para dentro em sua casa, né? É. Joana diz isso. E fale de Jesus para os seus filhos. Desde pequeno, esses ensinamentos são extremamente importantes, porque eles vão calcando o sentimento e a moralidade no coraçãozinho infantil. Eu me lembro do meu pai, eu sempre falo isso, que foi um evangelizador por excelência. Ele era semi-analfabeto, mas todos os domingos pela manhã ele abria o evangelho e nos instruía, nos
doutrinava, falava sobre as passagens do Cristo. E a gente foi se criando, nós já somos espíritas desde que nascemos, mas a gente foi se criando com esse sentimento do Cristo, das ações dele, da fraternidade dele. E isto criou em nós esse sentimento de respeito, de admiração, e botar o Cristo nos nossos momentos diários, nas nossas atividades mundanas. Botar o Cristo em nós é melhorar as nossas Além do vidas, né? Evangelho no lar, Dorita, por exemplo, eu tenho essa prática, você também, a gente faz no local de trabalho também. Um determinado horário, que não tem ninguém, esse meio-dia, né, por exemplo. Né? Você faz, e eu observo no local onde eu trabalho, que quando a gente tem algum assunto mais complexo, mais espinhoso para tratar, e a gente vai para aquela sala onde a gente faz o Evangelho, a gente sente uma paz, uma energia e a solução é outra. E o atendimento que a gente dá para as pessoas é diferente, porque você criou um ambiente favorável ali. Né? Então, olha só como a gente pode, né, modificar a nossa vida com essa prática. E veja que a visão espírita não é uma visão em que você está preso. Você não, eu tenho que agir, porque o espírito é assim. Não. Você começa a ver os resultados a partir das suas ações. Ou seja, se você chega atrasado, como eu cheguei um pouquinho hoje aqui, com a cara fechada e meio triste ou preocupado, naturalmente o impacto emocional com aqueles que estão me esperando vai ser um. Agora, se tu chega atrasado, já sorrindo, como você brincando, nós devemos ter filmado. Você gera já uma outra vibração, né? Mesmo que isso esteja errado. Então, o que acontece? Às vezes, tem maneiras de você falar com o filho, maneiras de falar com a esposa, maneira de falar com a esposa. Porque não é você querer a ação do realmente mostrar que você está certo, mas o jeito ou o erro, evidenciar o erro, mas a maneira de falar. Às vezes, a maneira de falar, você pode. Uma vez, o meu filho chegou em casa e falou: pai, vou ficar aqui contigo porque ele com minha avó, não sei o quê. E eu falei: tá bom, ficou. Ficou um dia, no segundo dia, no terceiro dia ele veio me dar. O que aconteceu lá? Porque no momento que ele chegou bravo. Não adiantava tentar argumentar nada. Ele estava sofrendo. Aí no terceiro dia eu falei: tá, o que aconteceu? Porque lá eles ficam me cobrando. Mas isso é certo, o teu avô está certo, a tua mãe também. Pega o telefone, liga para tua mãe. Não sei o que. Liga para ela, diz que você está aqui, não sei o quê. Aí ele ficou um mês lá em casa, né? Porque a gente separou, ele ficou um mês lá em casa. Aí um mês depois, a mãe, ele mudou, viu diferente. Rapaz, vou voltar para a casa da minha mãe. Eu falei: beleza, volta. E quando você quiser, está aqui a chave. Quando você quiser, volta quando você quiser. Então, o que eu percebi aí? Ele é um cara hoje que tem 24 anos, tem vontade própria, trabalha no McDonald's, né? Lá em Florianópolis, que a pai fez esse movimento, muito interessante. Ele trabalha lá tirando as bandejas, mas fica feliz da vida lá tirando as bandejas. É útil. Eu falei: maravilha. E aí o que acontece? Ele geralmente, quando tem dificuldade, aí é problema moral, é problema com a menina que ele está paquerando, é problema do amigo que está fumando cigarro. Um dia ele virou para mim: pai, eu tenho uns amigos meus que vão assistir a palestra do senhor, porque eles estão precisando ouvir umas coisas boas. Aí, olha só que interessante, ele tem essa referência. Já é uma referência grande. Referência de quê? Que o espaço espírita é livre. Vamos lá. Está aqui para você. Ou seja, tu mantém a porta aberta para todas as pessoas, inclusive os da família. Agora, quando você fecha a porta por ódio, por raiva, por rancor, porque não quero falar, porque eu estou ressentido e fica, você acaba perdendo uma oportunidade de recuperar uma alma. Aí vai para o suicídio, vai para a droga, vai para o desequilíbrio. Aí você perde o controle do filho, da família, e você não conquista aquelas almas. Porque aí aquilo que você disse, Dorita, a família, os pais, eles têm uma missão muito grande. E a missão é resgatar essas almas para essa harmonia universal. Tu vê que Deus é tão generoso no seu programa que deu um pai e uma mãe para um filho, né? Dois para um. Porque a necessidade desta alma é muito grande. Sim. E nós não podemos falhar, nós somos os primeiros mestres na Terra. Aquele pai também teve dois e aquela mãe teve dois. Quer dizer, há um processo aí de ajuste, né? E é interessante que muitas vezes lá
no Velho Testamento, lá, com Moisés, né, ele trouxe as tábuas da lei e colocou lá, né, que eu sou um Deus zeloso, no primeiro mandamento, né? Não tenha imagens na terra, porque eu sou um Deus zeloso, que pune a iniquidade dos pais dos filhos na terceira e na quarta geração. Quando ele falou isso, ele já está falando da reencarnação. Pois, olha, pune a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração. Veja, eu tenho uma primeira geração. Na terceira geração, se eu não desencarnei ainda, eu posso desencarnar. Na quarta, com certeza, já não estou no céu. Aí o que acontece? Eu reencarno. Então eu mesmo estou reparando a iniquidade que eu tive lá. Porque seria uma injustiça o quando você Exato, uma coisa que eu fiz. É por isso que nós temos que educar bem os filhos, porque ensinam nossos pais a e nós não vamos escapar disso. Não. Né? É que a mensagem que nós queremos traduzir sempre para o público que nos ouve, não é, Sidney? Não é, Gita? Claro. É que, sendo ou não espíritas, acreditando ou não, nós voltaremos a nascer. Não. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Se eu acredito que essa caneta ou não vai cair, ela vai cair do mesmo jeito. Do Eu mesmo não jeito. acredito. Então, é uma oportunidade tão abençoada voltar a viver, porque a gente não diz todo dia, né? Ah, se eu tivesse oportunidade, eu refaria aquela situação ali, que eu fiz errado. Se eu pudesse voltar atrás, pois Deus dá, a gente volta atrás, vai conviver no mesmo ninho, no mesmo meio, na mesma circunstância, para redimir este erro, esse equívoco, esta situação. Então, não é por ser espírita que nós vamos reencarnar, é por sermos filhos de Deus. Que Deus dá oportunidade a todos, sem exceção, independente de você aceitar ou não a visão da doutrina espírita. Quando o Kardec pergunta aos espíritos onde se funda o dogma da reencarnação, ele diz, na justiça de Deus. É uma questão de justiça. Ou seja, para que a justiça aconteça, tem que haver oportunidade de Senão não seria justiça. Senão não é justiça. Porque uma hora o cara está lá numa boa e o outro está lá numa cama, então que Deus seria esse que fez um numa boa e outro numa cama, né? Então, você, sabendo que as vidas sucessivas são solidárias, as vidas na matéria são solidárias, você passou por diversas situações. Então, a justiça de Deus está na reencarnação, porque você está tendo a oportunidade de sempre corrigir. É como se eu digo para você assim, né? A reencarnação, ela é como uma visão assim mais material, né? É como se fossem páginas de livros que você vai escrevendo. Embora a vida é assim, você resume, né? Depois, quando desencarna, reúne todas as páginas que você escreveu durante a vida. Mas a reencarnação também, ela é um histórico da tua realidade. Então, assim, nós não vivemos essa existência primeira. Nós já estamos vivendo talvez alguns séculos, errando, tendo dificuldade, aprendendo doutrinas diversas. E hoje nós estamos chegando a alguns pontos em que a doutrina espírita está nos despertando para alguns conceitos, algumas ideias. Ah, mas o nosso irmão que não tem a visão espírita, ele está errado? Não. Ele está no caminho correto. Ele também está fazendo a etapa dele de aprendizagem. O único detalhe é que quando ele chega no plano espiritual, que é uma realidade, mesmo que ele não aceite, hoje a física quântica está mostrando essa realidade, ele vai deparar com o quê? Uma continuidade vibracional, que ele vai ter emoção e vai ter sentimento. Então ele vai, por mais que ele queira negar, ele não vai ter. No livro O Brilho da Vida Eterna tem um caso muito interessante de 3 desencarnes que estão para acontecer. E uma das pessoas que vai desencarnar, ela é de uma determinada igreja protestante, que não aceita a ideia da reencarnação, e sim a ressurreição. Mas o interessante é que, como ela ia desencarnar, e havia alguém na família que estava aguardando o reencarne de um, ou seja, estava grávida, o espírito, que tinha uma certa qualificação, o espírito que ia reencarnar, para que não houvesse uma perturbação, pediu uma moratória. E ela teve uma moratória para poder, ela ainda manter na terra, não desencarnar aquele membro da família. Parece que era uma avó, uma coisa assim. Só que ela é tirada do corpo, é levada no plano espiritual para fazer esse processo da moratória, e ela tem contato com o mundo espiritual. Ou seja, olha só que interessante. Ali o mundo espiritual não agride, não diz nada que aquela vida não. Ela vê como se ela estivesse entre aqueles que acreditavam na mesma coisa que ela acreditava. Ou seja, não tem choque. Não tem choque. Chocar, né? Não agridem. Agora, quando ela chega no plano espiritual, depois com o tempo, ela vai Que amplia a consciência, aí que vê
Mas ao mesmo tempo, quando chega lá, se é católico, tu vai encontrar a igreja católica, tu vai encontrar a visão católica, o entendimento católico. Se é protestante, mesma coisa. Por quê? Porque não há necessidade de fazer esse choque. A realidade é a realidade. Vai acontecer naturalmente. Né? Emmanuel até chama a atenção de que hoje na Terra não existe nenhum espírito, assim, né? Que não tenha consciência de Deus, porque nós estamos num estágio evolutivo que nós já temos essa consciência lá no nosso está lá no nosso inconsciente. Sim, sim. Está lá no nosso inconsciente. E a encarnação também, a reencarnação também. A reencarnação está lá no nosso inconsciente. Tu vê que muitas pessoas, diante do que o Giba acabou de falar, que não são espíritas, não leem, não têm o hábito, mas quando falam, eles dizem assim, quando eu voltar, quando eu nascer de novo, a diretora do colégio dos meus filhos, quando adolescentes, ela era freira, era um colégio de freira, e ela dizia assim, quando ela era surda, usava aparelho, tinha muita dificuldade para dirigir, porque ela não ouvia os carros, então ela dizia, na próxima encarnação, eu quero ter um par de asas, para me locomover com facilidade. Olha, ela era diretora, era uma feira. Ela sabia que eu era espírita, eu era da APP, eu estava sempre junto com ela. Ela disse, na próxima encarnação eu quero ter um par de asas para me locomover mais facilmente. Veja só, como ela tinha certeza, estava inscrito nela este conhecimento, né? Nós trazemos dentro de nós, porque no fundo, todos acreditam, né, Cícero? Exatamente, no fundo, todos acreditam. A Kardec, inclusive, no livro dos médios, colocou os diversos tipos de espíritos, né? Exatamente. Tipos de espíritos. E lá o primeiro diz, espíritas sem o saber. As pessoas têm conhecimento de alguns princípios, né? E já tem. Bom, nós temos mais 5 minutos ainda de programa, 8 minutos. E a gente pergunta para você, o mundo tem jeito, então? Você... Tem, com certeza. Eu ia perguntar. É que eu perguntei, né? Será que o reino de Deus será implantado na Terra global? Porque há tantos países diferentes, tantos pensamentos diferentes. E é guerra lá, é guerra lá, é guerra aqui, é guerra aqui, é guerra no lar, é guerra na sociedade, é guerra no trânsito. Será? Nós não estaremos mais aqui, né? Nós já fomos e voltamos umas 300 vezes. Olha só, no passado, se você vê no período da Primeira Guerra, até antes disso, você vê que as nações eram muito separadas, né? Não se uniam. A partir da Segunda Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, já começaram a pensar. E começaram a criar os organismos internacionais, onde os indivíduos começaram a se preocupar uns com os outros. Embora hoje ainda existe toda uma questão econômica, né? São reuniões dos países mais ricos que acontecem, são reuniões dos países mais pobres que acontecem, são tudo isso que está acontecendo. Agora, só um detalhe, hoje ainda, a preocupação é o quê? É o petróleo, é o combustível fóssil, é a questão da terra, do dinheiro. O dia virá em que os homens vão se reunir para dar solução para a dor no mundo. Então, veja, primeiro a gente tem que começar a pensar. Vamos dar um exemplo. A nossa sociedade sempre foi desorganizada. Hoje começamos a ter Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho do Idoso, Conselho de Educação. Esses conselhos que estão nos nossos municípios, que para nós cidadãos, espírita, católico, com a participação da sociedade, a gente vai dando o quê? Políticas públicas modificando as realidades que existem. Da mesma forma, isso acontece no mundo. Então veja, se amanhã nós temos um dirigente, aonde ele tiver umas qualidades morais, ele vai influenciar moralmente. E se cada nação tiver um dirigente que tem essa perspectiva moral, vai se transformar. Vou narrar um fato que vocês devem conhecer, que está na época que Napoleão Bonaparte estava aqui entre nós, ainda, né, no período que ele se tornou imperador, que não deveria. A proposta não era essa. Não, era para ele ser cônsul, ele foi eleito. Exato. Aquele era o projeto dele. E ele acabou pegando a coroa e botando na cabeça dele, coisa que ele não deveria. Mas é interessante. Eu sou. Isso. Mas quando ele estava encarnado, houve uma reunião no plano espiritual. Essa reunião no plano espiritual, ela justamente foi no ano de 1800 e... Na virada do século. Na virada do século, né? Que era justamente para falar da vinda desse espírito que era o nosso codificador que ia chegar. Nesta reunião, quando os espíritos estavam reunidos lá, e o Napoleão estava no corpo, e naturalmente precisou dormir para se desprender do corpo para ir, havia espíritos que coordenam a parte social, moral, ou seja, coordenadores espirituais de todas as nações do mundo estavam presentes. E Napoleão Bonaparte sai do corpo. Quando ele entra, todo mundo para.
Porque ele vem com os trajes das encarnações passadas dele como imperador romano. Ele foi imperador romano. Foi um César, né? Foi um César. Quando ele chega, ele recebe tudo aquilo ali, ele vê a referência das pessoas com ele. E depois entra o Hipólito Leônidas Ativoy, que foi, né, já viveu ali como Jean Rous, já tinha vivido antes e tal. Quando ele entra, ele diz, olha, ele tem uma missão, e você tem que restaurar a república, não o império. Para dar estabilidade. Para dar estabilidade para a o fim de desenvolvimento. que o espiritismo chegasse. Mas é tão interessante, inclusive está na página da Federação Espírita Brasileira, essa comunicação, que mostra essa visão, mostrando o seguinte: todos os mundos, todas as nações, existe um espírito responsável. Ismael, por exemplo, é responsável pelo Brasil. Cada uma delas existe. Então, ou seja, existe uma direção espiritual das nações. Naturalmente que ainda há liberdade para os homens agirem, mas ao mesmo tempo está sendo construída aos pouquinhos uma nova geração que vai modificando esses quadros que existem de guerra, de violência, de desajuste, de desequilíbrio. As nações que não conseguirem fazer isso, elas vão começar a receber enxertos, como a internet. Veja, os países que antes tinham os dirigentes que ficavam eternamente no poder, já começaram a mudar. Essa modificação é uma modificação social, da liberdade de escolha do seu dirigente, coisa que não tinha. Então veja, isso é uma transformação moral. Pequena, mas ao mesmo tempo profunda, porque está mudando os conceitos da sociedade. E vai transformar. Devagar, mas ela vai acontecendo, como dizia a expressão de Kardec, a força dos acontecimentos. Isso. Vão mudando e não tem como Porque parar. a nossa modificação é improviso, a divina é sólida. Então ela demora a acontecer, é vagarosa, mas aquilo que muda, né? Cai aquele império, mas solidifica de uma maneira uma nova sociedade. O texto que o Sidney acabou de fazer referência está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que, lendo ele, depois leia a Caminho da Luz e depois leia Brasil Mais Além, do Hilberg, que é uma continuação, torna-se quase uma trilogia extremamente interessante. Esse texto, esse livro, Brasil Mais Além, do Pátria do Evangelho, tem uma parte que me chama sempre muita atenção, que ele diz o seguinte, que as questões políticas e as questões econômicas são secundárias. Secundárias, exatamente. Porque nós estamos tratando aqui da construção espiritual do Brasil. Então, todos esses problemas que nós passamos, áreas econômicas, políticas, tudo isso é pano de fundo. Tá lá. Mas tu vê, que faz parte da nossa maneira, da maneira de viver. Então, nossos modos viventes geram o quê? Esse tipo de comportamento. Até que a consciência começa a gerar e começamos a nos preocupar. Tu vê, se por mais que hoje a gente tenha essas diversidade de posição ideológica, política, seja o que for, mas ao mesmo tempo uma coisa interessante que está acontecendo. É um movimento interno, seja daqueles que aceitam ou não aceitam, de se unirem. Porque antigamente ninguém queria saber de unir Exato. O Fernando está unido, né? Está unido. Nem que seja para um lado ou para o outro, está unido. Agora, o dia que se unir, realmente, na bandeira de Ismael, né, que é Deus, Cristo e caridade, aí a humanidade se transforma. Aí a terra será o oásis. Então nós estamos chegando aqui. Chico, nós estamos chegando ao final do programa. Coisa, né? E hoje falando um pouco do... Pois é, dois homens para ser mediadora. Eu disse, deixa eu sentar na conta. Não, tem que equilibrar os dois. Mas valeu, eu aprendi mais do que fiz. A gente sempre aprende no ensino, né? Uma enciclopédia, porque ele fala com qualquer assunto de uma viagem daqui para Uberaba. Já imaginou, Dorila? O Sidney junto? Ele foi falando a viagem inteira, voltou falando a viagem inteira. E a gente ficava querendo dormir lá, daqui a pouco o Sidney andava no ônibus, assim, não queria falar. Ele não dormia, acabava com a paz do outro. Tudo bem, mas foi. Mas eu conheço essa criatura desde que ele chegou. Era um garotão, né? Agora deve ter 90 anos. Quando ele voltou do 30, ele teve 30. Era um garotão na juventude, amigo dos meus filhos, e a gente continuou junto. Eu, quando vejo ele, disse assim, cara, tu ainda estás aqui? Não, e tem alguns jovens, né, que foram naquele período, que aí alguns que saíram e voltaram para a doutrina, aí viram para mim e falaram, tu não está nessas coisas aí? Mas foi o único lugar que me aceitaram. Eu tive que ficar. Bom, Chico, as tuas despedidas. Lembrando que hoje à tarde, aqui no Consolador Prometido de Sara, nós temos um seminário sobre atendimento fraterno
e a relação também da Divina Fraterna com a mediunidade, que será proferido pelo Sidney para os trabalhadores da nossa casa e das outras casas que quiserem se fazer presentes, e agradecendo mais uma vez a presença dele e a reflexão que ele nos trouxe nesse sábado maravilhoso, como você falou. E você também, né, Dorito, por ter vindo. Sidney, as tuas palavras. Eu só quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e lembrar que quando Jesus diz lá na bem-aventurança, né, bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra, então herdar a terra é justamente construir a paz a cada instante, a cada momento, seja através da palavra, da atitude, mas principalmente pelos pensamentos. Não esquecendo nunca, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina, é bem claro. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então nós temos dois grandes compromissos: nos tornarmos melhores, não fazendo o mal, mas todos os dias, a todo momento, procurando fazer o bem. Muita paz, um grande abraço, até o próximo mês. É isso? Para ti, né? Para Pra nós eles, que estamos aqui. Até a semana que vem. Que vem um beijão no nosso cameraman que está ali atrás, o Edson Castanheira. Até lá.